Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Neste momento vamos dar início à nossa live da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo iremos estudar a lição de número 10, 7 de junho de 2020. O título da nossa lição, da nossa aula, da nossa lição, é A Intercessão pelos Efésios. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Texto áureo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 4 e versículo de número 15. A nossa verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura diária, eu sempre gosto de ler porque já nos inteira de subsídio para a nossa lição, a nossa aula. Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15, Jesus ensina os discípulos a orar. Mateus 6 e 7. E orando não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Terça-feira, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor, Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quarta-feira, 1 João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 14. Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora vamos para quinta-feira, Mateus capítulo 6, versículo 7. Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Mateus 6 e 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Agora, sexta-feira, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Ao que clama, Deus promete responder e revelar verdades. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sábado, Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glorificado
e exaltado seja o nome do Senhor. Então, baseado com a leitura bíblica em classe, né, já vemos que o ponto central da nossa lição será oração. Temos o dever de interceder uns pelos outros em amor, ou seja, falar acerca da oração intercessória. A leitura bíblica em classe, para vocês que não têm revista, pode abrir a vossa Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Efésios 3, 14 a seguir. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O comentarista da nossa revista, pastor Douglas Batista, na introdução, ele diz o seguinte: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, que está inserido na nossa leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Efésios 3, 16 a 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Está no versículo 20 e 21 do capítulo 3, que nos diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, versículo 20 e versículo 21. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então nós vamos refletir acerca da oração intercessória que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Éfeso. Consequentemente, como aprova a Deus estar a carta aos Efésios no cânon bíblico, então estende-se a todos nós. Amém? Então vamos lá. No primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Versículo 16 e versículo 17. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele faz a sua oração corroborando, ou seja, pedindo a Deus que Deus turbine, que Deus reforce, né, o poder, tanto no espírito, no homem interior, como na presença de Cristo nos corações do crente. Homem interior e no coração do crente. Então, o apóstolo Paulo está aqui
como nós iremos ver na dissertação deste tópico, ele pedindo a Deus que Deus reforce, né, no homem interior, né, no espírito, ou seja, no espírito do homem. Porque o nosso espírito é o elo, é a nossa ligação com Deus. Então, tanto no nosso espírito, que é por meio, porque é o meio, é o vínculo, é o elo que temos de nos ligarmos a Deus, como também no coração, ou seja, no sentimento, na alma, no centro emocional do homem. Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, ou seja, nas riquezas da glória de Deus. Versículo 16 do capítulo 3 dos Efésios. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Tá? O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Isso foi no versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Cheio de abundantes riquezas de sua graça, no capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 8, que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder. Né? Fortalecida com o dunamis, né? Com o poder do Espírito Santo. Né? O que o apóstolo Paulo está intercedendo aqui a favor de todos os santos, né? A partir de Efésio, é o que o Senhor, falando para os seus discípulos, disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o corroborado que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é esse revestimento, né, de poder, do qual o Senhor Jesus nos prometeu lá em Atos capítulo 1, e que teve o seu cumprimento no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Né? Então, o segundo subtópico do primeiro tópico, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, ou seja, revestida com o poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Tá? Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Não, é para ser revestida. Tá? A igreja de Éfeso tinha o poder de Deus, mas que o apóstolo Paulo estava pedindo é que eles fossem revestidos, para que eles fossem turbinados, né, corroborados com o poder de Deus. Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Capítulo 16, versículo 13 de 1 Coríntios. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Por que esta oração de Paulo, né, pedindo diariamente que os crentes sejam fortalecidos?